se o cessionário, quem é o cessionário? Se o cedente, perdão, o cedente, o herdeiro que cede. Se o herdeiro que cede seus direitos sucessórios for casado, essa cessão vai depender de outorga conjugal. Por quê? Porque direito à herança é bem imóvel. O que significa outorga conjugal? Autorização do cônjuge, né? Salvo se casado no regime da separação convencional. O que é separação convencional? O que é separação convencional? Que os cônjuges, na época que eram nubentes ainda, né, porque fizeram isso por pacto antinupcial, escolheram o regime da separação, muito bem. E aí, no caso do regime da participação final dos aquestos, caso haja cláusula de livre disposição de bens imóveis, e aí esqueçam, efetividade prática praticamente zero, porque ninguém se casa, estatisticamente falando, quase ninguém se casa no regime da participação final dos aquestos. O que importa para a gente é, tirando no caso da separação convencional, em todos os outros, se eu for fazer disposição de herança, se eu for fazer cessão de herança, eu sendo casado, preciso de outorga conjugal. Aí vocês vão me perguntar, precisa de outorga conjugal, mas a herança, principalmente no regime da comunhão parcial, não comunica. E aí, o que vocês me dizem? Você falou que era bem imóvel. É bem imóvel, e mesmo sendo patrimônio particular no regime da comunhão parcial, é necessária a outorga conjugal. Inclusive, corrigindo as atividades de vocês de famílias, eu vi que isso permanece uma dificuldade imensa de vocês, de verificarem que pessoas casadas no regime da comunhão parcial precisam sim de autorização do cônjuge para alienar, para dispor de bens imóveis, ainda que se trate de bens imóveis particulares. Oi. E na separação obrigatória, precisa do outorga conjugal? Precisa, porque a única exceção, repito, tirando aquela situação específica da participação final dos aquestos, a única exceção é a separação convencional. Então vai precisar de outorga conjugal na comunhão parcial, na comunhão universal, na separação obrigatória. Vai precisar. Tá? Tem, Matheus, um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados que está querendo modificar isso para dizer que somente no regime da separação obrigatória não é exigida a outorga conjugal, mas hoje o que prevalece é somente no regime da separação convencional. De toda forma, Ivanária perguntou assim, eu posso fazer essa cessão de herança para qualquer pessoa? E eu falei, pode. Essa cessão de herança pode ser feita para qualquer pessoa. Mas, se for cessão onerosa, o que é cessão onerosa? O que é cessão onerosa? Contrário da gratuita, muito bem. O que é que isso significa? Existe contraprestação, né? O cedente recebe do cessionário alguma contraprestação por fazer essa cessão. Em se tratando de cessão onerosa, o cedente, né, o co-herdeiro que quer ceder os seus direitos hereditários, precisa respeitar o direito de preferência dos outros co-herdeiros. O que é que isso significa? Eu sou herdeiro, tenho um direito à sucessão aberta, mas quero ceder esse meu direito porque não estou afim de participar desse inventário, está enchendo meu saco, muita dor de cabeça, preciso do dinheiro logo, não tenho como esperar até o final do processo, quero ceder a minha posição naquela sucessão e quero receber alguma contraprestação por isso. E aí aparece um terceiro, vamos lembrar, a Ariane. A Ariane não queria se livrar do problema e encontrou Iron, que ofertou R$1 milhão pela posição dela. Lembram disso? O que a Ariane tem que fazer antes de celebrar o contrato de cessão de herança com o terceiro, com Iron, é virar para as co-herdeiras e dizer assim, Larissa, Renata, um sujeito, Iron, me ofereceu R$1 milhão para ficar com o meu quinhão hereditário. Vocês têm interesse de ficar com o meu quinhão, pagando por ele a mesma coisa que o terceiro está afim de pagar? Ou seja, ela tem que respeitar o direito de preferência das co-herdeiras, porque as co-herdeiras têm preferência de ficar com o quinhão da pessoa que quer ceder. E aí eu vou explicar para vocês por que existe essa preferência. Falei agora há pouco. O direito brasileiro detesta condomínio. Por que condomínio? Motivo de conflito, motivo de briga, né?
Imagina a situação, você tinha 3 irmãs lidando com um patrimônio, co-herdeiras e, portanto, condôminas do patrimônio hereditário, e existe a possibilidade de uma irmã sair e chegar um terceiro, estranho. E o ordenamento jurídico pensa assim, né? Caramba, já era potencial de conflito com 3 irmãs, vai ser pior ainda com 2 irmãs e um terceiro. E a outra alternativa, respeitando o direito de preferência, é se uma das irmãs ou as duas quiserem ficar com a cota da que está saindo, eu não só vou evitar que entre um terceiro naquele condomínio para partilhar aquela herança, como eu vou diminuir o número de condôminos. Eu tinha 3, vou passar a ter apenas 2. Tá? É claro, isso somente se aplica na seção para terceiros, porque se Vanária quiser ceder onerosamente a parte dela para Thalita, ela não tem que respeitar direito de preferência de Vitória. Por quê? Porque aqui eu estou falando de seção para terceiros. Aqui eu estou falando de seção para um co-herdeiro. Então não estou trazendo um estranho para o condomínio. Estou mantendo o condomínio com as pessoas que já tinha, na verdade tirando uma dessas pessoas. E também só faz sentido falar na seção onerosa. Por que na seção onerosa? Porque se a Ariane quiser ceder gratuitamente a parte dela para Iron, ou então vou dizer assim, não para Iron, mas para Gustavo. Gustavo é filho de Ariane. Aí a Ariane fala assim, pô, Gustavo, meu filho, não estou afim de participar disso não, você que é novo, você que gosta de fazenda, fica aí com minha cota hereditária. E faz uma sessão. Oi. E no caso, quando for onerosa, mas para alguém de dentro que faz parte já dos herdeiros, por exemplo, de Vanária, a Thalita não era tão lascada quanto tem na imagem, mas ela quer vender para Thalita, mas está na família ali, o vínculo já era herdeiro. Tem que não ter precisa o consentimento de Vitória? Não precisa. Porque esse direito de preferência só se aplica de forma cumulativa, se for uma sessão onerosa para terceiros. O que eu estou falando é, a Ariane quer fazer uma sessão gratuita para o filho dela. Como a sessão é gratuita, não tem direito de preferência. Porque como é que funciona o direito de preferência? A co-herdeira, que tem o interesse de ficar com aquele quinhão, né, vai pagar para quem está cedendo o mesmo valor que o terceiro pagaria. Então, se Renata quer ficar com o quinhão de Ariane e Iron oferecer 1 milhão, o que Renata vai fazer é tirar do próprio bolso 1 milhão, dar para Ariane e falar, não vai vir um terceiro não, eu vou ficar com a sua parte. Tem uma ordem de preferência dos dois? Não tem. E se as duas quiserem, a divisão é proporcional. A divisão é proporcional. E da mesma forma, só faz sentido se a sessão for onerosa, gratuita. Se a preferência significa eu vou pagar a mesma coisa que o terceiro vai pagar, se a sessão é gratuita, o terceiro não está pagando nada. Então eu não tenho como cobrir a oferta do terceiro. Percebem isso? E da mesma forma, só faz sentido se for para um terceiro, sendo gratuito ou onerosa. Por quê? Porque o objetivo é evitar o ingresso de estranhos no condomínio. Se eu estou fazendo uma sessão, ainda que onerosa, dentro do grupo de co-herdeiros, eu não estou trazendo um estranho. Eu estou fazendo o quê? Eu estou mantendo aquela herança entre as mesmas pessoas, na verdade, tirando um dos co-herdeiros. Ainda que seja de forma onerosa. Gustavo. Você falou da questão, por exemplo, de eu ser o herdeiro de Ariane. Uma suposição, professor. Por exemplo, eu, enquanto único herdeiro de Ariane, né, sabia, por exemplo, que a parte dela seria de 10 milhões. Ela quer vender a dela só por 1 milhão. Eu, como único herdeiro, posso proibir ela de fazer isso? Não, porque você, enquanto ela está viva, você tem apenas uma expectativa de receber a herança dela. A menos que se trate de algo fraudulento, e aí você vai ter que demonstrar a fraude. Que seria algo, por exemplo, para violar a legítima que você tem direito. Mas aí você tem o ônus de provar que se trata de algo fraudulento. Tudo bem? Vamos ver aqui. Jorge morreu deixando 3 filhos. Mateus, Maiara e Maraísa. E um patrimônio hereditário composto por uma fazenda, 2 apartamentos, 2 casas e uma chácara. Mateus, casado com Gustavo, celebra com Thierry uma cessão onerosa dos seus direitos hereditários. Maiara, casada com Fernando, cede gratuitamente os seus direitos hereditários para a irmã Maraísa. Pergunta:
Mateus, casado com Gustavo, celebra com Thierry uma sessão onerosa dos seus direitos hereditários. Precisa de outorga conjugal? Sim ou não? Sim. Precisa. Por quê? Terceiro. Sessão onerosa terceiro. Não tem a ver com ser terceiro, tem a ver com ser o quê? Tem a ver com ser casado. Como eu não digo nada aqui de regime de bens, eu pressuponho que é o quê? Comunhão parcial, muito bem. Mateus, casado, portanto precisa de outorga conjugal do marido para fazer a sessão, não importa se é gratuito ou se é oneroso, porque se trata de disposição de bem imóvel, portanto precisa de outorga conjugal. Perfeito. Só que, além da outorga conjugal, ele precisa fazer o que também? Informar tanto para a Maiara quanto para a Maraísa para fazer o que? Dar a elas o direito de preferência. Que se elas quiserem pagar a mesma coisa que Thierry se ofertou para pagar, elas têm o direito de preferência de ficar com aquele quinhão hereditário. Muito bem. Maiara, casada com Fernando, cede gratuitamente os seus direitos hereditários para a irmã Maraísa. Maiara é casada com Fernando. Precisa de outorga conjugal? Sim ou não? Por quê? É bem imóvel, é ato de disposição, mas é disposição gratuita. Precisa de outorga conjugal? Sim. Não importa se é gratuita ou onerosa, né? Só que Maiara fez essa sessão gratuita para a irmã Maraísa. Ela vai precisar dar direito de preferência para o Mateus? Não, porque tanto é sessão gratuita quanto é para uma co-herdeira. Professor, uma pergunta. Caso um dos irmãos tenha já ofertado para Thierry, no caso, a sessão onerosa, sem consultar os outros, sem fazer a contraproposta dos seus irmãos, qual é o prazo para invalidar? 180 dias, que na verdade não é invalidação, eu até esqueci de falar, não é invalidação, se trata na verdade de ineficácia. Na ação de adjudicação, que é proposta no prazo de 180 dias, o co-herdeiro que teve o seu direito de preferência desrespeitado vai pedir do juiz que decrete a ineficácia daquela alienação para terceiro em relação a ele. Para quê? Para que ele possa adjudicar, ficar com aquele quinhão para ele, pagando, fazendo um depósito em juízo do mesmo valor que o terceiro pagou. Aí o que vai acontecer? O juiz vai fazer essa transmissão em favor do co-herdeiro prejudicado e quem vai levantar o valor depositado é o terceiro que pagou e ficou, no final das contas, sem o quinhão dele. Prof, é 180 dias quando... Contados da ciência do ato. Aqui a gente tem uma curiosa situação em que o direito positiva a teoria da axionata. Beleza? Não, eu tô falando curiosa assim. Oi, Ana Paula. Termina o raciocínio. Quer fazer alguma pergunta? Não, Pode termina o fazer. raciocínio. Não, pode terminar o raciocínio. Tá, tudo bem. Agora, pra gente terminar a sessão. Existem duas situações que a gente precisa olhar com certo cuidado. Tá? Eu falei pra vocês o quê? Antes da partilha, não existe direito individualizado sobre nenhum bem da herança. Todo mundo é coproprietário de tudo. O que significa dizer que ninguém pode dizer exatamente qual bem vai ficar no seu quinhão, qual bem não vai ficar. Porque primeiro vão ser pagas as dívidas, vai ser pago o tributo, pode ser necessário vender algum bem para pagar o tributo, pode ser necessário vender algum bem para pagar as dívidas. Então, até o momento da partilha, ninguém sabe o que vai ficar no quinhão de cada um. Mas acontece muitas vezes de um co-herdeiro celebrar com um terceiro um contrato relativo a um dos bens da herança, enquanto permanece a indivisão. Ou seja, vamos lembrar, 3 irmãs, né? Ariane, Larissa e Renata. Edilane morreu deixando para elas dinheiro no banco, uma fazenda, cabeça de gado e assim por diante. Aí, Renata vira para... Qual é esse nome? Heloísa. E fala assim: Heloísa, tem uma proposta irrecusável para você. Que foi: minha mãe morreu e deixou 100 cabeças de gado. Você quer comprar 100 cabeças de gado? Aí a Heloísa vira e fala: quer saber? Sempre quis ter um rebanho. Sempre quis ter. Vou comprar. Aí assinou e falou assim. Aí Renata falou assim: tudo bem, quando terminar o inventário, eu passo para você as cabeças de gado. Inclusive, vou contar rapidamente para vocês que uma vez eu fui a um leilão e eu quase levei um pequeno rebanho de cabritos.
Por quê? Porque estava tendo os lances, né? E eu levantei a mão para chamar o garçom. É verdade. Eu fiquei desesperado. Eu não tinha onde enfiar os cabritos. De toda forma. E o pior, o garçom nem foi para levar minha Mas eu cerveja. os cabritos lá mesmo, não veio não. De todo modo, uma das co-herdeiras, na pendência da indivisibilidade, né, porque antes da partilha, tudo é indivisível, todo o patrimônio hereditário é tratado como uma coisa só, celebra com um terceiro um contrato relativo a um bem individualizado. Aí eu pergunto para vocês, Renata é proprietária sozinha daquele rebanho? Não, porque enquanto pender a indivisibilidade, todas as co-herdeiras são coproprietárias de todos os bens. Nada garante que ao final do inventário, no momento de se fazer a partilha, aquelas cabeças de gado vão ficar no quinhão de Renata. Porque pode até ser que aquelas cabeças de gado tenham que ser vendidas por pagamento de alguma dívida do morto, né? Por pagamento do imposto, enfim, não importa. Então, por que eu estou falando isso? Porque se houver esse tipo de contrato em que um dos co-herdeiros celebra a alienação de um bem individualizado da herança na pendência da indivisibilidade, esse negócio jurídico celebrado entre o co-herdeiro e o terceiro em relação a um dos bens individualizados da herança é ineficaz em relação aos demais co-herdeiros. O que isso significa dizer? Significa dizer que esse negócio jurídico celebrado entre Renata e Heloísa, pelo qual Renata, na pendência da indivisibilidade, vendeu, entre aspas, para Heloísa as cabeças de gado, não produz efeitos em relação às demais herdeiras, em relação nem a Ariane, nem em relação a Larissa. O que significa dizer que elas não são obrigadas a respeitar esse negócio jurídico celebrado entre a co-herdeira e o terceiro. Se elas quiserem respeitar e no momento da partilha disserem tudo bem, Renata, a cabeça de gado pode ficar no seu quinhão, as cabeças de gado podem ficar no seu quinhão, ponto, elas podem. Se elas quiserem respeitar, elas podem, mas elas não são obrigadas. A co-herdeira Renata não pode obrigar as demais a respeitar aquele negócio que ela sozinha celebrou como terceiro. Tudo bem até aí? No caso, a ineficácia da cessão vai ocasionar que Renata não receba nada? Não. Aquele ato específico não vai produzir efeitos em relação às duas. Mas em relação à própria Renata, por exemplo, pode produzir efeitos. Por quê? Porque se ficar frustrada a expectativa do terceiro que fez aquela contratação, o terceiro pode pedir, entre outras coisas, perdas e danos em relação a quem se obrigou e não entregou. Isso que eu perguntar, o que aconteceu no caso do rebanho? Para acontecer, ele é sei lá, tem uma chuva, uma tempestade e os rebanhos. Tudo bem, mas aí já foge isso aí já foge um pouco da lógica, porque isso daí poderia acontecer ainda que o rebanho fosse seu mesmo, né? Seria uma perda do objeto sem culpa do devedor. Mas se tivesse culpa e a pessoa para a qual eu prometi, porque nesse caso, né, embora não desvincule as minhas irmãs, eu desvinculo a Sim. que eu prometi. Aí nesse caso, eu deveria desligar. Bora lá. E outra situação distinta é quando é necessária a venda de um dos bens da herança. E eventualmente vai ser necessário. Por quê? Por diversos motivos. O principal deles, quando são necessários recursos para dar andamento ao próprio inventário. Para pagar, por exemplo, o tributo de transmissão, as despesas com o próprio inventário e assim por diante. Tá? Ou então porque os herdeiros não têm interesse em um bem específico, surge um terceiro querendo adquirir aquele bem e todo mundo conversa e fala, pô, pra gente é muito mais vantajoso vender logo e partilhar o dinheiro do que ficar com esse bem, esperar terminar o inventário e só depois vender. Né? Então as razões pelas quais pode haver esse interesse são diversas, mas pode surgir a necessidade de se vender um bem do acervo hereditário antes de finalizar o inventário por 30 partilha. Tudo bem? Isso pode ser feito? Pode. Mas o que é que vai ser necessário? Primeiro, escutar todo mundo,
E aqui quando eu falo escutar todo mundo, é todo mundo mesmo, todos os herdeiros, todos os credores e até a fazenda pública. E ainda assim, ainda que todo mundo se manifeste, que concorda, ainda assim vai ser necessária autorização judicial, o que se faz por meio de um alvará. O juiz do inventário vai dar um alvará autorizando a alienação desse bem individualizado da herança. Tudo bem? Que pode ser necessário, eu repito, para pagar o imposto de transmissão. Às vezes o imposto de transmissão é altíssimo, os herdeiros não têm cash, não tem liquidez para pagar o imposto de transmissão do próprio bolso, é necessária a venda de um dos bens do patrimônio hereditário para dar andamento no inventário. Ou então, às vezes, para evitar o perecimento de um bem. Eu, na minha época de várias de família, peguei um caso desse, inclusive muito triste, que o cidadão deixou só um carro, e aí deixou um filho menor de idade e a viúva. E aí, esse inventário já estava parado há alguns anos, a viúva não dirigia, o filho era criança, ninguém dirigia aquele carro, o carro estava apodrecendo na garagem e precisava vender. Por quê? Porque quando fosse terminar o inventário, já ia ser só sucata, ia perder completamente o valor. E ainda assim foi uma dificuldade enorme para conseguir aquele alvará. Mas só para vocês visualizarem que as razões pelas quais essa venda pode ser necessária são diversas. Evitar o perecimento, surge uma oferta muito boa, precisa do dinheiro para dar andamento no inventário, enfim, isso é possível desde que haja autorização judicial depois de ouvir todo mundo. Então vamos ver. Jorge morreu deixando 3 filhos, Mateus, Maiara e Maraísa, e um patrimônio hereditário composto por uma fazenda, 2 apartamentos, 2 casas e uma chácara. Mateus celebra com Marrone um negócio jurídico pelo qual ele cede seus direitos sobre a chácara. Os 3 co-herdeiros concordam em vender um apartamento para Bruno, pois precisam do dinheiro para custear o inventário, pagar os tributos e a manutenção dos demais bens. Então há 2 situações distintas aqui, tudo bem? Primeira situação, Mateus celebra com Marrone um negócio jurídico pelo qual ele cede seus direitos sobre a chácara. E aí? E aí? É onerosa ou... Não, acho que ele fica com a chácara dele. A chácara é dele, mas não é só dele. E nada garante que ao final do inventário a chácara vai ficar no quinhão dele. Por quê? Porque pode ser que haja dívidas que cubram tudo. E ele fique sem nada. Então o que há é uma ineficácia desse negócio jurídico. Caso haja efetivamente a partilha do patrimônio e caso Maiara e Maraísa concordem, tudo bem. Mas elas não são obrigadas. Os 3 co-herdeiros, Mateus, Maiara e Maraísa, concordam em vender um dos apartamentos para Bruno, pois precisam do dinheiro. E aí? Os 3 estão de acordo, né? Mas vai intimar a fazenda pública, vai intimar os credores, para evitar o que? Evitar fraude. Evitar, por exemplo, que esse apartamento seja vendido por um preço abaixo do valor de mercado, de forma a fraudar o imposto de transmissão. Por isso que precisa ouvir a fazenda pública. Precisa ouvir o credor para quê? Para evitar que seja vendido por um preço abaixo em prejuízo dos credores, que podem precisar daquele bem para compor o acervo que vai garantir a solvência do morto. Então tudo isso é necessário. Então isso vai ser feito, todo mundo vai ser ouvido, e caso haja a viabilidade, isso será autorizado judicialmente por meio de um alvará. Sobre a aceitação e renúncia de herança. Você queria fazer a pergunta, Ana Paula?